Aleluia, Jesus, obrigada. Pega suas mãos, dê graças ao Senhor por essa noite, pela honra de estar aqui e poder adorá-lo. Fala, Senhor, muito obrigada. Espírito da sua graça, flui aqui no nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Amém? Uma salva de palmas para o Senhor, glória a Deus. A graça e a paz aos irmãos, podem se assentar um momento. Aleluia. Hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra de fé ao seu coração, amém? Quem aqui gostaria de sair daqui com mais fé no coração? Aleluia. E principalmente sobre as nossas finanças, amém? É incrível como uma área da nossa vida pode afetar tanto as nossas vidas, não é verdade? Mas o Senhor quer que cada dia mais nós aprendemos a descansar nele, amém? O Senhor falou muito forte no meu coração, né? Assim como aqui, né, nessa história que eu vou contar, que aconteceu na Bíblia. Nós não devemos permitir que o espírito do medo venha sobre os nossos corações, mas que o espírito de ousadia venha sobre os nossos corações, amém? E nas suas finanças não é diferente. Nós vivemos uma vida de fé, nós caminhamos no Senhor, a sua intimidade com o Senhor, lá no seu trabalho, aonde você estiver, o Senhor não quer que você tenha um espírito de medo. O que é o espírito de medo? É quando você não consegue descansar o seu coração em Deus, naquilo que Deus já falou para você, amém? Não, mas Aline, Deus não falou nada para mim em relação às minhas finanças nesses dias. Deixa eu te falar, é porque você não tem lido a carta que Ele deixou para você, amém? Porque o Senhor já falou todas as coisas para nós na palavra dEle, amém? Abre lá para mim, em Números 14, 24. Amados, Moisés, ele mandou 12 homens para ir lá na terra de Canaã. Quem lembra aqui? Quem já leu essa história? Mas, chegando lá, alguns olharam e falaram o quê? Nossa, nós vamos conquistar? Não. A maioria deles simplesmente olharam para aquela terra e colocaram muito defeito. Faz de conta que aqui é Canaã. Nossa, o baixista hoje não foi bom, você deu uma brecada. Cada um aqui fez um erro. É assim que é o quê? O olho carnal. O olho carnal, ele só vai ver aquilo que é ruim. Ele não vai ver pela ótica de Deus. Mas o Senhor quer que você olhe para as suas finanças pela ótica dele, amém? E pela ótica dele, ele vê o quê? Terra boa, abundante, não é verdade? Foi isso que os outros 2 homens viram. Foi isso que eles viram. Eles viram uma terra prometida, a terra que o Senhor ia dar para ele. Mesmo que ali tinha gigantes, mesmo que ali tinha muitos problemas, mas o Senhor estava com eles. Naquele momento, o povo esqueceu aquilo que Deus já tinha feito na vida deles. Peraí, Deus já tinha feito tanto milagre na vida daquele povo. Assim somos nós. Quantas vezes, eu quero que você erga sua mão, só se Deus já proveu algo na sua vida sobrenatural. Deus já proveu algo na sua vida? Eu creio que em todo mundo aqui, só por você ter nascido, Deus já proveu a vida, amém? Então, Deus já faz na sua vida desde quando você nasceu. E Ele continua fazendo. Mas você precisa olhar de uma maneira diferente para a sua vida. Vou ler ali. Lá em Números 14, 24, fala assim: porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Amém? É assim que o Senhor quer olhar hoje para você e falar: nossa, Evelyn, você olhou de maneira diferente. E você vai o quê? Possuir todas as heranças que eu tenho para a sua vida. Deus deseja isso para você. Que você olhe e fala: Deus me proveu até aqui. Deus vai prover muito mais. E pelo contrário, aqui nessa terra parece estar difícil, mas é aqui que o Senhor vai derramar a graça dele abundante. Amém? Nesse tempo de pandemia, pode ser que você tenha olhado com o olho carnal. Nossa, está tudo piorando, nós vamos ter uma crise econômica.
Não, olhe com o olhar de Deus. Deus vai te suprir de maneira sobrenatural nesses dias. Então, que o outro espírito, o espírito de quê? O espírito da graça, o espírito que confia, o espírito que descansa em Deus, o espírito que sabe a quem você serve. Amém? E não o espírito de medo, o espírito que acha que o Senhor não vai prover, que nada vai acontecer na sua vida. Eu quero que você fique de pé. Pega a sua oferta, os servos podem passar, e você vai orar com a sua oferta, você vai orar com o seu dízimo, e você vai agora declarar que o Espírito da graça flui em você, o Espírito de coragem, o Espírito do Senhor vai comer. Feche seus olhos, comece a declarar isso. Espírito de Deus, nós oramos nesse momento e declaramos, meu Pai, que nossas finanças estão nas suas mãos, e nós agora, meu Pai, olhamos pela ótica do Senhor, nós descansamos o nosso coração, nós descansamos naquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E eu declaro, Pai, que nesses dias, na vida de cada um, meu Pai, vai ser um tempo oportuno para o Senhor derramar, meu Pai, a sua graça, a sua prosperidade abundante, em nome de Jesus. Pode vir aqui os dizimistas, os ofertantes. Os dizimistas podem ficar aqui. Amém. Estenda suas mãos. Pai, nós colocamos diante do Senhor cada um dos seus servos. Senhor, eles têm olhado para o Senhor e crido, meu Pai, nas suas promessas. E eu declaro, Pai, que eles vão experimentar a prosperidade abundante sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós estamos tendo um momento, para mim, muito abençoado nesta hora. Nós, um pouco antes do culto, pode sentar os irmãos. Nós oramos aqui por um momento. Eu senti quanto é importante nós reunirmos e orarmos juntos. E com certeza, se eu estivesse lá na minha casa, irmãos, eu falo para os irmãos, como nós oramos antes do culto aqui, não é? Quem está nos vendo pela internet não está entendendo, mas antes nós estávamos aqui orando, houve um fluir do Espírito. Eu oro assim no meu quarto, não acontece isso, não há uma... Quando nós reunimos 2 ou 3, nós oramos, algo acontece diferente, amém? E me sinto tão bem, sinto o refrigério de Deus, de orar junto com os irmãos, de fluir, e eu creio numa palavra poderosa agora na sua vida, amém? Você vai estar recebendo. Nós queremos compartilhar uma mensagem, né? A sua verdadeira identidade em Cristo. Quero te dar 3 imagens da sua identidade, para nós orarmos, que nós queremos encerrar, não é, com a nossa ceia às 20 horas, amém? Nós temos um limite, segundo o decreto, de reunirmos até às 20 horas, eu estou nesse desafio aqui, amém? Mas eu vou resumir essas 3 imagens da sua identidade. Sabe que nossa neurolinguística, a maneira que nós vemos as coisas, é tudo por imagem. A linguagem do nosso cérebro é imagem. Se eu falar, não é, pensa num elefante, você de cara, o seu cérebro traz a imagem do elefante. Por isso que a Bíblia, a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é um livro cheio de alegorias, de imagens, de Gênesis até Apocalipse, não é? Porque Deus criou você, sim, o nosso cérebro, ele lê imagens, não é? Então, o tabernáculo, ele é um símbolo, é uma imagem, ali nós podemos ter uma imagem da nossa identidade em Cristo Jesus, amém? Primeira delas, né, em Êxodo, né? Eu não vou ler todo o capítulo, porque eu tenho que resumir, tá, queridos? Eu vou ler o versículo 15, Êxodo 26, 15. A palavra diz assim: farás também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais serão colocadas verticalmente. Só esse versículo por enquanto, não é? Aqui nós vemos as tábuas, não é? Feita e colocada verticalmente. Você sabe que Jesus foi crucificado numa cruz de madeira. Por que foi madeira? Por que não foi de ferro? Porque, sabe, madeira na palavra de Deus, ela é um símbolo, sabe, é uma alegoria de humanidade, de humano, amém? Então, Cristo Jesus morreu na cruz, foi levantado na cruz. A cruz de madeira simboliza toda a humanidade, amém? E madeira aqui aponta para nós que somos humanos, ela representa o homem criado. E a palavra de Deus diz que
que essas tábuas, né? Se puder, dá para colocar aquelas imagens do tabernáculo? Deixa eu passar aqui para os irmãos terem ideias, né? Ali são as casas, né? As tendas de todas as tribos, das 12 tribos de Israel, eram um formato de cruz, porque a tribo de Judá era maior, não é? Então era esse sinal que fazia o tabernáculo no meio. Pode passar. Ali, essa é uma imagem do tabernáculo de fora. Está vendo ali onde está o tabernáculo? Há uma tenda de linho, uma tenda. Isso é a imagem de fora. Fala assim, imagem de fora. Pode passar. Eu quero te mostrar essa outra imagem. Pode passar. Quero aquela imagem de dentro. Isso. Agora, lá dentro daquele tabernáculo, olha aí. As tábuas, aquelas tábuas da vertical. Essa é a imagem de quem está de dentro, né? Havia os santos dos santos, né? Havia o candelabro de ouro, havia a mesa dos pães, tá bom? Então, essa era a imagem de dentro. Fala a imagem de dentro. Olha as madeiras como estavam, revestidas de ouro, amém? E tinha bases de prata. Lá no versículo 19 diz assim, farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua, para os seus 2 encaixes. Mostra aquela outra imagem dos encaixes, que você mostrou primeiro. Olha ali, era tábuas revestidas de ouro, né? E havia 2 bases ali de encaixe de prata. Amém, queridos? Então, essa madeira aqui, dessas tábuas, aponta para nós. Amém? E qual que é a identidade aqui? É que era revestido de ouro. Ouro na Bíblia aponta para a justiça de Deus e para a glória de Deus. Amém? Então, nós temos a natureza humana de madeira e fomos revestidos de ouro, de glória e de justiça. Amém, irmãos? Então, essas tábuas estavam firmadas sobre as bases de prata. Prata na Bíblia é um símbolo de redenção. O que é redenção? Redenção é comprar de volta, ser resgatados, não é? Então, Deus criou o homem e o homem pecou e se perdeu. E aí, então, Deus vai lá e compra o homem de volta. Se perdeu para quem? Se entregou nas mãos do diabo, né? O mundo jaz no maligno. Estávamos um dia perdidos à mercê do império das trevas. E nós fomos transportados do império das trevas para o reino da luz, do Filho do seu amor. Está escrito em Efésios. Então, nós somos resgatados, da onde? Do império das trevas para o reino da luz. Amém, queridos? Fomos redimidos, comprados de volta. Por que comprado de volta? Porque antes eu e você fomos criados por Deus, já somos de Deus, mas estávamos perdidos na mão do inimigo. E Deus vai lá e nos redime, compra de volta. Amém, queridos? Nos resgata. Então, nós somos madeiras que estamos firmados sobre a redenção, sobre a prata e revestidos de ouro. Amém, irmãos? Então, preste atenção. O pastor Luiz fez essa conta, tá? Eu vou passar a conta dele. Essa madeira de acácia é uma madeira uma madeira que não tem aqui, não é comum no Brasil, mas se tivesse que comparar essa madeira de acácia, é como se fosse uma aroeira, é usada para fazer cerca, é uma madeira mais barata, não tem como você manusear ela. Então, o que faz com a aroeira? Faz cerca, porque se uma pessoa vai fazer uma mesa, uma cadeira de aroeira, ela é muito dura. Então não dá, entendeu? Para poder ficar manuseando muita aroeira. A aroeira não é uma coisa fácil de algum marceneiro mexer com ela, certo? Então essa madeira de acácia era uma madeira do deserto, toda empoeirada. E Deus pega essa madeira lá de acácia e reveste de ouro, faz tábuas, reveste de ouro e firma sobre a rocha, né? Firma sobre a prata. Uma tábua de aroeira ou de acácia, não é? Talvez custe $1, né? Um valor de $1, mas essa base de prata, não é? Era feito de um talento era 45 quilos, isso é mais ou menos $7.000 hoje. Então uma madeira que custa $1 foi firmada sobre, não é? Uma base de prata que custa mais de 7 mil, muito valiosa. Né? E depois foi revestida de ouro, aí não dá nem para comparar, aí já não dá para fazer as contas, não é? Então o fundamento é mais caro, a base de prata, de redenção, é muito mais valioso. Amém, queridos? Então a obra, não é, sobre a qual eu e você estamos edificados é muito mais valiosa. Nós estamos firmados sobre uma base de prata, redimidos. Eu e você fomos comprados de volta. Amém, queridos? Estamos firmados num lugar de riqueza, de redenção. Eu e você não somos mais nós somos de Cristo Jesus. Estamos firmados sobre essa verdade, sabe? Então, éramos talvez como umas tábuas de aroeira aí jogada,
não é? Como se fosse empoeirados, que não tínhamos valor, não é? Então, presta atenção, quando o homem pecou, Deus não amaldiçoou o homem, Deus amaldiçoou a terra. Então, a acácia era uma madeira lá no deserto, toda empoeirada, certo? Então, firmada nesse solo seco. Assim era a minha vida e a sua. Mas o dia que Deus nos compra de volta, Ele corta e tira todo, você entendeu? Chega de viver pela terra. Agora nós vivemos firmados numa obra redentora do céu. Amém, queridos? Numa obra redentora do céu, nós somos agora revestidos. Então Deus nos corta mesmo, para que nós não precisamos viver mais nada dessa terra que foi amaldiçoada lá no princípio, quando o homem caiu. Não, nós estamos fundamentados, sabe, na obra redentora que está em Cristo Jesus. Quando somos salvos, Deus corta todo o suprimento deste mundo. Para de esperar suprimento deste mundo. Amém? Nós estamos firmados sobre a obra redentora de Cristo Jesus. Nós somos então edificados. Aí então nós crescemos. Nós somos colocados deitados. Lembra lá que eu li? É colocado verticalmente. Nós somos colocados de pé, na presença dele, firmados sobre essa obra redentora que nos mantém de pé. A obra redentora de prata ali, ela que nos sustenta e nos santifica. De pé, verticalmente, amém? Quando nós não estamos apoiados nesse princípio da redenção, de sermos redimidos, então, sabe, aí então nós não tem como ficar na vertical, não tem como ficar de pé, amém, queridos? Envolve aquela alegoria de cair, mas nessa base, não é? E essa base, presta atenção, ela tinha duas bases, não era uma base, duas. Por que dois? Ela aponta para a obra redentora de Cristo, porque a obra redentora de Cristo tem duas bases. Uma é a morte. Para ele nos comprar, Jesus morreu na cruz, pagou o preço na cruz, do sangue dele foi derramado na cruz, ok? Então essa é uma base. A outra é que ele ressuscitou. Então foi pago o preço, a ressurreição de Cristo, sabe, queridos, ela aponta para a quitação do nosso pecado. Deus aceitou o pagamento, a quitação da dívida dos nossos pecados, amém? Então Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para que nós sejamos justificados hoje. Está pago, o nosso Redentor vive, aleluia. Então nossos pecados foram pagos, Deus aceitou todo o pagamento, e aleluia, e glória a Deus. Quando Ele olha para nós, Ele não vê mais aquela madeira desprezível, Ele vê ali aquela tábua revestida de ouro, firmada sobre bases de prata. Essa é a visão que Deus tem, entende? Então, quando o Pai nos olha, Ele vê Cristo, Ele vê glória, Ele vê justiça. Deixa naquela imagem lá de dentro do tabernáculo, por favor. Quando Ele nos olha, essa visão que Deus tem, entendeu? Tábuas que eram desprezíveis, que não tinham muito valor, agora revestidas de glória e de justiça, firmadas sobre uma obra, não é, de redenção com duas bases, a morte e a ressurreição de Cristo. É isso que Deus nos vê. Mas lembra que eu mostrei a visão de fora? O que é a visão de fora? Era uma tenda, entendeu? É isso que algumas pessoas veem de fora. Esses crentes, como se fosse umas tendas de linho, não tem muita formosura. Mas quando Deus olha, Ele não vê essa imagem, porque a presença de Deus estava lá no Santo dos Santos. E era isso que Deus nos vê. É assim que Deus nos vê. Ele não vê a madeira de acácia, Ele não vê aquela madeira de fazer cerca empoeirada, sabe? Ele vê o ouro que nos reveste, que está em Cristo Jesus. Essa é uma identidade que nós temos, sabe? O mundo não conhece a nossa identidade, ele só vê a pele sabe, aquela pele de linho ali, aquela tendona de linho. Eu imagino que não era feia, mas para alguns é feio. Mesmo que aquele, sabe, irmãos, e é assim que nós devemos nos ver. Mesmo aquele irmão mais problemático, nós temos que olhar para ele e ver ele revestido dessa maneira. Aquele irmão que pode ser mais casca grossa, mais problemático, que pisa no seu calo, você deve olhar ele e ver ele como Deus vê. Você deve ver ele em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus ele está revestido de ouro, de justiça, firmado sobre a obra redentora. Cristo morreu e ressuscitou sobre uma base de prata. Aleluia, queridos. Quando o mundo olha para nós, ele vê apenas as peles cobrindo as tábuas. Ele não vê a realidade do valor. O ouro, sabe, queridos, não é para o mundo ver, é para Deus ver. Amém? Nós estamos revestidos de ouro e Deus vê isso. O importante é isso. Não fique preocupado com a audiência do mundo.
Sabe, o mundo pode falar muitas coisas a seu respeito, sabe, que mais o importante é como Deus te vê. Sabe, é muito comum as pessoas, a ferida de rejeição não é em relação a Deus, é em relação às pessoas. As pessoas ficam muito preocupadas com a audiência. Principalmente nesse tempo de marketing digital, que todo mundo quer audiência, não é? Então, preste atenção, sabe, o importante é como Deus vê, é a audiência de Deus, e a audiência de Deus, Ele nos vê, sabe, revestido de justiça, de ouro, de glória, firmados sobre uma obra redentora de Cristo Jesus, as bases de prata. Aleluia, glória a Deus, amém? Sabe, Cristo é o centro, por causa de Jesus, Ele é a base ali de prata, Ele é o ouro que nos reveste, Ele é aquela prata, Ele é aquele ouro, Cristo é o centro, por isso que tudo que nós fazemos, nossas canções, nossa adoração, sabe, tudo, nosso casamento, a criação dos nossos filhos, a nossa prosperidade, a nossa vida financeira, tem que ser, Cristo tem que ser o centro e a glória dEle. Nós estamos aqui reunidos hoje para a glória dEle. É muito comum, pessoas visitam igrejas, vão nas igrejas, procurando uma igreja que agrade a Ele. E aí você tem que ficar, irmãos, nós não podemos fazer culto, cantar, pregar, para agradar pessoas, nós estamos aqui para glorificar a Deus. O culto é para a glória de Jesus, Ele é o centro, Ele é a base de prata, Ele é a glória que nos reveste, Ele é tudo. Sabe, querido, não faz sentido, sabe, nada. Cristo é o centro, o homem não é o centro, o homem não pode ser o centro deste culto, o homem não pode ser o centro da nossa vida, o mundo não pode ser o centro de nós. Cristo Jesus é o centro, dá glória a Deus por isso. Sabe, querido, é impressionante como muitas pessoas ficam muito preocupadas com o mundo, mas eu quero te falar, o mundo não percebe o seu valor, o mundo te vê só coberto com a pele ali e não te dá valor nenhum, entende, queridos? Sabe, então, presta atenção, na edificação do tabernáculo havia o ouro, a prata e pedras preciosas no tabernáculo, sabe? Agora presta atenção, lá em Apocalipse, a Nova Jerusalém não tem prata, a prata é substituída por pérola. Lá tem 3 ingredientes, a cidade de ouro, adornadas de pedras preciosas, em Apocalipse é isso, e não tem prata, tem pérolas, 12 portas, e as portas não são portas, são pérolas. Essa é outra alegoria, outra identidade que nós temos em Cristo, amém? Então, lá em Apocalipse tem as portas que eram de pérolas, a porta era uma grande pérola. Você sabe, você já viu uma pérola, pode colocar aquele post, eu não deixei, eu nem avisei, nosso streamer ali, se você conseguir colocar aquele post que tem uma pérola, coloca para mim, tá bom? Então, lá tinha 12 portas de pérola, sabe? Cada uma daquelas portas era uma pérola, e aí não tem a prata, tem pérola ali. Sabe o que é a pérola? Era ali uma areinha, um grão de areia dentro de uma ostra, no fundo do mar. Passa o tempo, ela vai ficando aquela esfera linda, que todas as mulheres gostam de um colarzinho de pérolas. Profetizo que você vai ganhar um colar de pérolas, original. Compra da Aline que vende aqui, ó. Então a areia penetra ali no seu interior, no fundo do mar ali, envolve, e a ostra envolve todinho, entendeu? E presta atenção, dizem a ciência que esse grão de areia fere a ostra. Fere ela, e aí a ostra faz aquele grão de areia virar uma linda pérola. Ali, ó, aquela imagem que eu fiz, olha ali que pérola bonita, tem uma ostra aberta, entendeu? E aquilo ali é fruto disso. A areia fere a ostra por dentro, um grãozinho de areia, e ela vira uma pérola. Sabe, queridos, por que lá em Apocalipse tirou a prata e agora tem pérola? Sabe, essa questão da pérola é um símbolo de transformação do crente. Amém? Eu e você era ali um grãozinho de areia. Eu e você lá perdido com velha criação, era um grãozinho de areia. Mas um dia nós nos encontramos em Cristo Jesus. E uma vez que encontramos em Cristo Jesus é esta ostra. E aí em Cristo Jesus nós ferimos Cristo na cruz. Foi por causa da morte, por causa do nosso pecado, que Cristo Jesus morreu na cruz. Nós ferimos o Senhor. Foi o nosso pecado que levou o nosso Senhor para a cruz e matou Cristo Jesus. É como esse grãozinho de areia que feriu a cruz, que feriu aquela ostra, sabe? Sabe que o mar na Bíblia, mar é símbolo de morte. Lá, lembra da passagem do Egito? Sabe quando o povo cruza o mar vermelho, a pé enxuto, abre o mar, é um símbolo de morte, passou pela morte. Amém? Então, Jesus é como essa outra, nós fomos esse grão de areia, fomos enxertados nele, mas, sabe, e ele nos envolve com a sua vida, e aí, então, um grãozinho de areia vira uma pérola valiosíssima, a transformação,
sabe, uma metamorfose numa pérola para Deus. Só que nós somos transformados numa pérola para quem? Sabe, para Deus nós somos essa pérola. Sabe, Ele que fez cada um de nós uma pérola. Em Cristo Jesus nós somos transformados numa pérola. Em Cristo Jesus nós somos um grão de areia, transformados numa pérola. Aleluia. Você não fica empolgado, não, irmãos, de ouvir isso? Você não é esse grãozinho de areia, você é uma pérola. Sabe, são grandes pérolas lá. Sabe por quê? Que na época eles têm 12 grandes portas e a grande pérola, sabe, para indicar que a maneira como entramos nela é pela transformação e santificação em Cristo. Lá não tem um grande grão de areia, ou uma porta que tem um grãozinho de areia. Não, lá tem uma grande pérola, sabe, queridos, para mostrar que lá nós entramos. É como pérolas que nós entramos ali, pela transformação e santificação. Ali não entra pó no céu. Não entra gente que não entra grão de areia, entra somente pérolas transformadas em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Essa é uma identidade que você tem em Cristo Jesus. Nós estamos ocultos em Cristo Jesus. Nós estamos como aquelas madeiras estão envolvidas de ouro. Nós estamos envolvidos ali. E aí eu quero falar a terceira imagem, não é? Em Cristo Jesus. Por que Deus nos envolve ali como ouro e como a ostra envolve aquele grão de areia e vira uma pérola? Sabe, querida, a terceira imagem, sabe, é a da carta. Você sabe que dentro aqui dessa Bíblia, se essa Bíblia fosse um envelope, aqui dentro tivesse uma carta e estivesse aqui dentro uma carta, então quando você tem, alguém pega um envelope para mim? Pega um envelope para mim de oferta, alguém se puder traz aqui para mim ilustrar. Então, quando você tem a Bíblia diz que nós somos carta. Lá em 2 Coríntios eu não vou ler. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração. Então nós somos uma carta. É outro símbolo. Eu e você somos uma carta. Você sabe que carta, queridos? Carta, ela não anda sozinha. A carta precisa de um envelope. Amém? Sabe? Então nós somos cartas do amor de Cristo. Somos cartas vivas. A Bíblia nos chama assim, de cartas vivas. Né? Então nós lemos na Bíblia, entendeu? Uma identidade. Eu e você somos cartas vivas, mas cartas não são cartas, não andam sozinhas. Cartas precisam de um envelope. Sabe, queridos, que o carteiro não leva cartas, carteiro leva envelope. Às vezes tem dentro do envelope ali, entendeu? Um boleto de cobrança. Você sabe que tem irmão, parece que boleto de cobrança, ele cobra, né? Então ele é uma cobrança. Mas tem irmãos que são bem belosos, românticos, ele é aquela carta de amor. Tem irmãos, tem vários tipos de cartas vivas. Mas sabe que Cristo Jesus, sabe, Ele é esse envelope. Essas cartas, elas são sempre colocadas dentro de um envelope. Sabe, queridos? Então, o carteiro não leva carta, sabe? É no envelope. Por quê? Eu vou falar por que carta tem que ter um envelope. Primeiro deles, para manter a carta limpa. Você sabe que quando você coloca dentro de uma carta, ela envolve toda a carta e ela mantém ali a carta limpa, pura. Em Cristo Jesus, Cristo é esse envelope. Nós somos cartas vivas em Cristo Jesus. Cristo é o envelope. Preste atenção, sabe? Em primeiro lugar, Deus nos mantém limpos. Como que vocês somos lavados, mantidos limpos de todos os problemas e puros e limpos? Em Cristo Jesus. Amém, queridos? Nós somos mantidos limpos. Ele é esse envelope que mantém a carta limpa. Segunda razão, sabe? É para impedir que outros leiam, descubra. Então a carta ela tem um destinatário, ela é para alguém. Amém? Então ela precisa ser guardada e selada dentro de um envelope. Amém? Impedir que outras pessoas erradas leiam. Lembra que tem um versículo lá, né? Fala de pérolas, que quando ele varre toda a casa para achar a pérola. É assim Deus por nós, Ele quer a pérola. Ele varre toda a casa para achar a pérola. Outro versículo, não dê pérolas aos porcos. Entende? Nós somos essas cartas vivas. E nós estamos nesse envelope, sabe por quê, queridos? Destinados para o céu, para a glória de Deus. Para que outros não leiam. Porque outros, sabe, uma pérola, porco pega a pérola e mastiga. Sabe, essa carta viva na mão de outras pessoas desprezam. Chega todo alegre falando que culto maravilhoso eu tive. Fala isso para alguém do mundo, ele vai rir da sua cara. Entendeu? Então essa carta, elas têm que estar dentro de envelope para impedir que caia em mãos erradas. Amém, queridos? Então impedir que outras pessoas erradas leiam, que o inimigo leia, que o inimigo toque nela até. O envelope protege da sujeira e de outras pessoas erradas. E nós somos essa
carta nesse envelope, Cristo Jesus. Terceira razão é no envelope. Se você pega uma carta e coloca o endereço dentro da carta e fecha lá dentro do envelope, como é que vai sair? Como é que vai chegar no destino? Não chega. É no envelope que está no destino. Amém, querido? É no envelope que se escreve o destinatário, o lugar para onde vai. Sabe, querido, a carta fora, se você não colocar o endereço por fora do envelope, ela não vai chegar no seu destino. E nosso destino é a glória de Deus. Amém? Aqui está Cristo Jesus, e aqui está o nosso destino, da carta viva que está dentro do envelope, a glória de Deus, a graça de Deus, o céu, a nova Jerusalém. Este é o nosso destino, e está escrito em Cristo Jesus, que é o envelope. Lembra que eu sempre tenho uma mensagem de evangelismo, se você morrer, chegar no céu, você entraria no céu? Aí eu falo assim, eu entraria. Por quê? Porque eu acho que eu entraria. Não. Por causa que eu estou dentro de um envelope, e o envelope é Cristo Jesus. Cristo entra no céu, eu entro. Nós entramos no céu por causa de Cristo. Nós somos abençoados por causa de Cristo. Nós cumprimos o propósito por causa de Cristo. A carta viva, ela vai chegar no seu lugar certo, no propósito, no desafio certo, na hora certa, no lugar certo, porque ela está no envelope, que é Cristo. Nós somos abençoados por meio de Cristo, querido. Protegidos no meio de Cristo. Aleluia. Eu queria que você ficasse de pé nesta hora. Aleluias. Eu quero hoje celebrar a ceia. Se você está em casa, pegue aí um suco de uva, um pão, tá? Se você não tiver um pão, pega uma bolacha, pode ser uma bolacha de água e sal para servir de símbolo também, que tenha trigo ali. Faça isso neste momento. Eu queria nessa hora renovar a nossa aliança com o Senhor. Nós tivemos dias difíceis, mas hoje, pela glória de Deus, a igreja está aqui reunidas. E eu quero te falar, irmãos, não há pandemia que vai resistir à igreja de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Então, nós vamos chegar seguros no nosso propósito, no nosso destino. A igreja é a carta viva que está dentro do envelope. E esta igreja vai chegar no seu propósito, no seu destino, no seu lugar, no seu sonho, no seu desafio. Ela vai chegar lá no céu e aqui na terra ela vai chegar onde ela tem que chegar. E nós vamos avançar. Amém, queridos? Porque nós estamos nesse envelope que é Cristo Jesus. Glória a Deus. Queria que distribuísse o pão e o vinho. Se puder, coloque uma musiquinha de fundo. Amém? Eu quero nesta hora declarar, proclamar essas verdadeira identidade em Cristo. Nós estamos firmados verticalmente, na base de prata que é Cristo Jesus. Estamos revestidos de ouro. Amém? Nós somos aquela pedra, aquela pérola. Aleluia, querido, aquele grão de areia que virou uma pérola. Nós somos as cartas no envelope que se chama Cristo Jesus, cartas vivas. Aleluias, Deus é bom. Eu queria nesta hora, enquanto os irmãos passam o pão e o vinho, pode tocar uma música, somos amados por ti, amém? Eu quero nesta hora orar ainda, nesta noite. Feche os seus olhos. Senhor, nós oramos, Pai, obrigado pela nossa identidade em Cristo. Obrigado que estamos aqui reunidos em seu nome, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela nossa verdadeira identidade em Cristo. É revelada nesta hora em nossos corações. Obrigado que nós não somos mais aquele grão de areia, nós somos uma pérola. Obrigado que nós não somos uma mera tábua desprezível, nós estamos revestidos de ouro, firmados sobre uma base de prata. Senhor, obrigado que nós somos cartas vivas no envelope que se chama Cristo Jesus. Obrigado, Jesus, pela nossa verdadeira identidade em Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós te engrandecemos o nome, Senhor. Nós te engrandecemos o nome. Aleluias. Baixinho. Sabe, irmãos, esse é o tempo de reafirmarmos. Esse é o tempo de reafirmarmos nossa identidade, de declararmos, confessarmos. Não desista disso, não pare de declarar, de confessar, de crer e confessar. Amém, irmãos? Aleluias. Glória a Deus. Pega o seu pão para cima e fala assim: este pão é o corpo do Senhor Jesus, que foi moído na cruz. Ele já levou as minhas maldições, as minhas enfermidades. Pelas suas pisaduras eu já fui curado. Ao comer este pão,
estou comendo dele. Ele é a minha vida, ele é a minha cura, ele é a minha saúde. Eu creio que estou em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus não há maldição. O diabo não toca em Cristo. Portanto, ele não toca em mim. Eu declaro que ao comer deste pão, estou em unidade com meus irmãos, com a minha igreja, em um só Espírito, em uma só fé, nós andamos, em nome de Jesus. Aleluia. Erga o seu cálice. Fala assim: este cálice é o cálice da nova aliança, no sangue de Jesus. Por este sangue, eu fui lavado, perdoado, purificado, santificado, justificado. Eu declaro que eu fui comprado. Não sou mais meu. Não sou do mundo. Não sou do diabo. Eu sou de Cristo. Ele me comprou por preço de sangue. Por este sangue, eu piso agora na cabeça do acusador. E eu declaro sobre a minha vida: não há nenhuma condenação, porque eu sou aquela tábua que foi revestida de ouro, que simboliza a justiça e a glória de Deus. Por este sangue do Cordeiro, eu declaro: sou justificado, livre de toda acusação. Diz assim: ele se fez pecado para que hoje eu seja justiça de Deus. Ele tomou a coroa de espinhos para me dar a sua coroa da glória. Ele se fez pobre para que hoje eu em tudo fosse enriquecido. Ele se fez filho do homem para que hoje eu seja filho amado de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Amém! Aleluia! Faça a oração, agradeça a Deus. Amém? Amanhã estamos aqui às 18 horas na oração. Amém? Agradeço ao Senhor. Ao compartilhar do pão e do vinho, estamos encerrados em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.